Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar como utilizar filtro avançado no Excel de maneira automática. Meu nome é Cássio Ribeiro e agora vamos embora para o conteúdo. Bom, nós temos uma tabela simples onde eu tenho o nome das pessoas, idade, cidade, profissão e salário. E eu vou utilizar o filtro avançado com um macro que a gente gravou para extrair algumas informações aqui de dentro. Se você não sabe o que é o filtro avançado, eu vou deixar nos cards aqui em cima um vídeo para você assistir sobre filtro avançado. Então corre lá primeiro, assiste essa aula e depois retorna para cá, beleza? Então vamos lá. Eu quero extrair informações com base nesses critérios de cidade e profissão. Então eu vou colocar aqui advogado que trabalha em Belo Horizonte. E agora é só eu clicar aqui no nosso filtro e ele já extrai essas informações para mim. Agora vamos supor que eu queira engenheiros que trabalham em São Paulo. Eu clico no filtro novamente e ele extrai essas informações para mim, beleza? Então, sem enrolação, vou te ensinar passo a passo como fazer isso daqui no Excel. Então, vamos para a nossa aula. Já separei outra tabela aqui e primeiro vamos digitar os nossos critérios, que é cidade e profissão. Então, aqui, colocados os nossos critérios, agora nós vamos criar as validações de dados. E, novamente, se você não sabe o que é uma validação de dados, eu vou deixar outro vídeo nos cards aqui em cima. Corre lá, dá uma assistida para você entender o que é a validação de dados e depois retorna aqui para esse vídeo, beleza? Então, a primeira validação de dados que a gente vai fazer vai ser de cidade. Pode perceber que aqui nós temos 4 cidades: Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, vamos lá. Clico aqui na guia dados, venho em validação de dados e escolho a opção de lista dentro de permitir. E aqui em fonte nós vamos digitar as nossas cidades. Então vou colocar Belo Horizonte, dou um ponto e vírgula, digito Brasília com acento igual está na nossa tabela, dou um ponto e vírgula, digito Rio de Janeiro, dou um ponto e vírgula e digito São Paulo. E agora é só dar um OK. Com profissão, nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho 4 profissões: advogado, empresário, engenheiro e jornalista. Então vamos lá. Guia dados, validação de dados, clica em lista e aqui em fonte vamos digitar advogado, ponto e vírgula, empresário, ponto e vírgula, engenheiro, ponto e vírgula e jornalista, que é a nossa última profissão. E agora é só dar um OK. Então aqui nós já construímos os nossos critérios, beleza? Agora, se eu quisesse extrair algumas informações somente com o filtro avançado, sem utilizar o macro, a gente vai fazer da seguinte maneira. Clica na guia dados, vem aqui em avançado, e aqui ele já abre essa janelinha do filtro avançado. Eu clico em copiar para outro local. Aqui em intervalo da lista ele já identificou nossa tabela. Em intervalo critérios, vamos selecionar cidade e profissão e copiar para, vamos jogar aqui para K2, beleza? E agora é só dar um OK. Só que eu não tenho nada automatizado caso eu mude aqui, por exemplo, a profissão para advogado. Ele não muda automaticamente. A gente teria que ir em dados, clicar em filtro avançado, copiar para outro local e dar um OK. Aí ele muda as informações para a gente. Só que tem um jeito mais fácil, que é gravando um macro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um botão para a gente atribuir o macro a esse botão, que é o botão de filtro. Então vem aqui na guia desenvolvedor do seu Excel, vem aqui em inserir e pode selecionar essa primeira opção. E aqui dentro eu vou clicar com o botão direito nela para editar o texto e vou colocar o nome de filtro, beleza? Então beleza, nosso botão já está criado. Agora nós vamos gravar o nosso macro
e depois atribuir o macro para esse botão que a gente criou. Então, ainda dentro da guia desenvolvedor, a gente tem aqui gravar macro. Então, você clica, dá um nome para o seu macro, vou colocar filtro, dá um OK, e agora ele já vai começar a gravar esse macro. Pode ver que aqui embaixo ele está gravando, e isso aqui é um botão de stop, beleza? Então a gente vai dar o comando aqui do filtro avançado, ele vai captar esse comando e vai deixar isso automatizado para a gente. Então vamos lá. A gente vai fazer o procedimento novamente do filtro avançado e o Excel vai gravar isso e transformar num código para deixar tudo automático. Então clique em filtro avançado novamente, vai em copiar para outro local, veja se o intervalo da lista está certinho, intervalo critérios também, e copiar para aqui para a célula K2. E agora é só dar um OK, e depois você pode dar um stop no seu macro, beleza? E agora, aqui dentro do botão filtro, você clica com o botão direito nele, vai atribuir macro, e aqui a gente tem o macro filtro. Só selecionar o macro que a gente criou e dar um OK. Então vamos supor que agora eu queira engenheiros que trabalham em São Paulo. E ao invés de eu ir lá em filtro avançado novamente, aqui dentro da guia dados, é só simplesmente eu clicar nesse botão que a gente criou. Vou mudar aqui novamente, colocar advogados em São Paulo. Clico no filtro novamente e eles trazem as informações para a gente. Então fica muito mais rápido e muito mais legal e muito mais eficiente, beleza? Pessoal, se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo. Te vejo na próxima semana. Muito obrigado e tchau!